Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos e as irmãs. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela viva esperança da vida eterna. Deus ter selado a minha alma com a promessa do Espírito Santo e ter me conduzido nesse caminho, nesse presente momento, com a sua mão pacienciosa, cuidando de mim, da minha família. Deus tem me dado uma esposa maravilhosa, 2 filhas também, que são a nossa alegria. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não tive a oportunidade de trazer a saudação, mas gostaria de me fazer portador para saudar ali a mocidade e as crianças ali da congregação de Canindé, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, a obra que Deus trouxe avante de contar aqui nesta noite. Há muitos anos atrás, Deus preparou um negócio para mim e meu irmão. Nós então fizemos uma loja num local que era de muito movimento e ali era especializado em vender aquele tipo de mercadoria que nós vendíamos. E nós abrimos aquela loja e estava tudo indo muito bem, mas muito bem de verdade. E a gente se surpreendeu com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas passaram alguns meses, acho que cerca de 6 meses, tive um problema muito grande naquela economia, naquela época, uns 6 anos atrás. Irmãos, a nossa loja tinha mais ou menos 60 clientes por dia. E do dia para a noite, irmãos, não entrava um cliente na loja, passava o dia inteiro sem entrar um cliente. Nós começamos a ficar preocupados porque nós ajuntávamos 2 semanas praticamente de faturamento, era só para pagar aquele aluguel, porque o local promovia aquele tipo de negócio. E quando a gente se viu diante dessa situação, o homem que vinha ter sido o dono daquele local era uma pessoa que recebia outras denominações, outra crença totalmente diferente da nossa. E às vezes ele contendia conosco e falava, fazia algumas perguntas e ele tratava com deboche. E chegou aquele dia, irmãos, que foi se aproximando, ele vinha buscar o valor daquele aluguel naquele lugar. E foi se aproximando o dia, e quando chegou aquele dia, eu acordei pela manhã, eu tinha apenas 10% daquele valor do aluguel. E eu fui para aquela loja, abri aquela loja, orei. Logo um irmão tocou a campainha, ele entrou, a porta funcionava com campainha. Ele entrou e eu, irmão Alexandre, tudo bom, tudo bem? Ele começou a contar testemunho, eu vim visitar o irmão, eu falei, vamos visitar. Eu pensei assim, não vai entrar nenhum cliente mais uma vez, esse irmão veio aqui contar uma maravilha, pelo menos alegra o nosso coração. E ele começou a contar uma maravilha, 2, 3, 4, o tempo foi passando e conversando. Aí ele, num determinado momento, ele falou assim, irmão Wesley, eu vou embora. Quando ele falou isso, uma voz falou no meu coração, pega esse dinheiro que você tem no bolso e dá para o meu servo. Eu olhei e falei, Senhor, compre do teu Senhor. Hoje vai vir o homem que recebeu o aluguel. Esse dinheiro que eu tenho no bolso, estou juntando para pagar esse aluguel, como que eu vou fazer? E esse irmão ficou olhando para mim e falou assim, eu sinto de contar mais uma obra. E contou mais uma obra, contou outra. E ele falou assim, agora eu vou embora. Deus voltou falando no meu coração assim, pega esse dinheiro que tem no seu bolso, dá na mão do meu servo. Glória a Deus. Eu olhei para ele e falei assim, irmão Alexandre, eu não sei o que está acontecendo na vida do irmão, mas eu sei que te dar isso aqui para o irmão. Ele pegou, ele começou a chorar. E ele falou assim, irmão, na minha casa a gente não tem nada o que comer. E hoje de manhã Deus falou assim, vai na loja do irmão Wesley, a tua parte está lá. E ele pegou e foi embora, irmãos. E quando ele foi embora chorando, entrou um combatimento na minha alma. Eu falei, Senhor, o que vai ser agora? Esse homem vai, ele zomba da tua graça. Ele é um homem que desafia. A gente conversou um pouco sobre as coisas de Deus, ele desafia uma pessoa que zomba. E o tempo foi passando e nós tínhamos o costume de fechar aquela loja às 5 horas em ponto. E quando foi mais ou memenos umas 4 horas, tocou de novo a campainha, era um homem que eu nunca tinha visto na vida.
E ele entrou e ele falou assim: você está aberto ainda? Eu falei assim: eu vou até às 5 horas. Ele falou assim: então eu vou fazer uma compra. E ele olhou já uma vitrine que tinha. Ele falou: me dá isso aqui, me dá aquilo lá. E começou a falar muita coisa de casos e fazer algumas reclamações e pedindo. Eu fui separando a mercadoria para ele. Eu pensando assim comigo: bom, dependendo do jeito que ele vai pagar, eu consigo juntar o dinheiro para depois, daqui a algumas semanas, pagar esse homem que vai vir aqui buscar o valor daquele aluguel. E ele pedia, irmão, tudo em alta quantidade. Ele não pedia um, ele pedia 30, 50, 100 de cada peça. E eu falei assim: o senhor vai pagar como? Ele falou assim: olha, eu vim do banco, passei hoje no banco. Ele tirou, irmãos, ele estava com uma maleta, tipo dessas maletas que a gente usa para carregar vida. Ele estava com uma bolsa parecida. Ele abriu assim, mostrou bolos de dinheiro. Ele falou assim: eu vou pagar em dinheiro. Eu falei: louvado seja Deus. Ele falou: quando ele pediu a última peça, ele pediu 100. Ele pediu 100 de uma peça. Eu separei, tinha só 100 daquela peça. E eu peguei, separei toda aquela mercadoria e fiz a conta para ele. Fui no computador, fiz a conta. E eu peguei e falei assim para ele: olha, está aqui a tua conta. Ele pegou, olhou a conta, começou a contar o dinheiro. Eu acompanhei ele contando o dinheiro. Ele falou assim: olha, está aqui o teu dinheiro. E colocou um bolo de dinheiro em cima da mesa. Eu falei: tá bom, deixa aí. Ele falou assim: você não vai contar? Eu falei: não vou contar. Eu acompanhei o senhor contando. Ele falou: então tá bom. Ele pegou aquela mercadoria e foi embora. Quando ele saiu da porta, irmãos, a porta não fechou. Aquele homem, dono daquele local, entrou para receber o aluguel. E ele não falou nem boa tarde. Ele falou assim: olha, seu Wesley, é o seguinte, você sabe que eu sou dono de todos esses locais aqui, todas essas lojas aqui, o local é meu. E eu vim aqui, estou há 2 horas aqui, ninguém me pagou. Está todo mundo falando que está em crise, ninguém me pagou. Será que pelo menos do crente eu vou receber? Glória a Deus. Eu olhei para aquele homem também, ele já começou desafiando o Senhor da glória. Eu estava com o papel daquela fatura, irmãos, na mão, e eu olhei para aquele papel e olhei para o valor era igual, era o mesmo valor do aluguel. Aleluia. Glória a Jesus. Eu falei para aquele, eu falei assim: olha, eu não tinha, mas Deus preparou uma venda que eu não sei nem como que eu fiz essa venda. Um bolo de dinheiro está aqui, pode pegar. Ele pegou, contou o dinheiro e falou assim: não tem um centavo a mais nem a menos, é o dinheiro que eu precisava. E foi embora e falou assim: olha, o Deus do crente, ele é forte mesmo. Glória a Jesus. Muito forte, você não imagina como ele é forte. E foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado nessa vida. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que a minha esposa era para estar aqui hoje, mas a minha filha durante o dia não passou, de manhã não passou bem, minha esposa achou melhor ficar em casa hoje. Mas a minha esposa, irmãos, o Jair conhece a minha esposa, o Jair é nosso, conhecemos desde criança, temos parentes em comum. Estou feliz em ver o irmão Jorge aqui, comecei a estudar música com o irmão Jorge, na Vila Ré. O Jorge me ensinou o ABC. Quando eu vi, fiquei até emocionado. Louvado seja Deus. E minha esposa, irmãos, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. A gente ensina a foto da minha esposa, eu sou grávida, né? Minha esposa é uma mulher de Deus. E meu sogro, ele é um homem muito forte. Ele pesava uns 160 quilos. E ele foi fazer um exame e descobriu que ele estava com câncer. E aí começou uma batalha muito grande. Porque não é só a pessoa que sofre, a família também sofre junto. Mas a minha esposa é uma filha valorosa, uma mãe maravilhosa, minha sogra também. Deus deu força de enfrentar aquela enfermidade. Nos momentos difíceis, o que nós precisamos é ter apenas força de Deus. E nós com força enfrentamos, ele enfrentou, irmãos, uma série de quimioterapia e radioterapia, e fez o peso dele reduzir de uns 160, ele ficou com uns 45 quilos. Foi bem agressivo. E Deus, junto com a oração dos servos de Deus, junto com todo esse carinho e pelo poder da palavra, ele viveu muitos anos ainda depois daquela enfermidade. Viveu bem, muitos anos, e nós sofremos muito com ele, socorrendo a todo momento.
E Deus recolheu o seu servo faz alguns anos atrás, 4 anos atrás, mas viveu muito depois dessa situação. E a gente sabe muito bem como é o tratamento, porque a gente acompanhou dia e noite. E um dia eu cheguei em casa, minha esposa já estava semanas reclamando de uma dor no braço. Eu cheguei em casa e falei assim, Vanessa, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu estou com essa dor aqui em casa. E eu falei assim, amanhã nós vamos no médico. Amanhã nós vamos no médico. E ela falou assim, então tá bom, nós vamos ir no médico, nós fomos. E quando chegou, tirou de radioterapia, e Deus prepara tudo. Naquela época tinha um convênio bom, o salário da empresa não era tão bom, mas o convênio daquela empresa era bom. E nós fomos e fizemos uns exames, fomos na frente do médico, mas ele falou assim, olha, alguma coisa estranha, eu vou te pedir mais exame. E pediu outro exame, nós voltamos na frente do outro médico, falou assim, eu vou te encaminhar para um outro médico. Tudo no mesmo dia. E nós fomos num outro médico, a gente deu entrada pelo pronto-socorro, né? E nós fomos na frente de um outro médico, ele falou assim, olha, eu sou oncologista, eu vou te pedir um exame e tal, e fez o exame. O fato é, irmãos, que depois de horas naquele hospital, nós demos entrada pelo pronto-socorro, depois de horas naquele hospital, nós paramos na frente do médico e ele falou assim, olha, eu sei que você tem, engraçado, eu sou o maior especialista desse tipo de câncer no mundo. E quando ele falou tipo de câncer, eu olhei para minha esposa olhou para mim, e ela começou a chorar. Eu também fiquei emocionado naquela hora. Ele falou assim, olha, não se preocupa, as pessoas depois que faz todo o tratamento vivem bem, mas a gente não contém as lágrimas porque a gente já tinha vindo de um processo de sofrimento muito grande como os outros. E nós temos 2 meninas e a gente, irmãos, todo servo de Deus, a gente não pode ser pessimista e mostrar cabisbaixo dentro da nossa casa, por mais que esteja difícil as coisas para os nossos filhos, a gente tem que mostrar valentia. E minha esposa se trancava no quarto e debaixo do chuveiro ela passava horas ali chorando e foi muito difícil. Então chegou um momento que foi para a cirurgia, ele fez a cirurgia e quando terminou aquela cirurgia ele falou assim, dona Vanessa, daqui a alguns dias, tal dia você volta, nós vamos ver quantas radioterapia e quimioterapia você vai ter que fazer. Só que não, Jairo, a nossa mocidade, que nem a mocidade daqui é uma mocidade zelosa e das boas obras também. E em casa a gente faz uma reunião com a mocidade, às vezes vai 50, 60, a gente ora. E nesse processo aí um moço me ligou e falou assim, Wesley, a gente queria fazer uma visita para sua esposa na tua casa, e nós podemos? Eu falei, lógico que pode, por favor de Deus, vem rápido. E eles vieram 40 moços, e os moços dessa época de hoje são diferentes da nossa época. Eu lembro quando eu vi muito aqui na reunião, o Jairinho era operador de jovens, a gente tinha até medo de saudar o Jairinho, olhava esse homem ao nome de Deus, e ele pegava com respeito. Hoje a mocidade não é de perder o respeito, mas eles são diferentes. E veio os 41, eu fiquei de pé, e eu vi um moço que ficou do meu pé, do meu lado, e falou assim, Wesley, eu posso abrir oração? Eu olhei e falei, meu Deus, mas que ousadia, né? Eu falei assim, pode abrir a oração sim, e você faça tudo que Deus te mandar aqui nessa noite, porque tem muita necessidade. E ele falou, pode deixar, irmão, mas ele levantou os 2 braços assim, Deus seja louvado, vamos iniciar essa visita na casa desse casal, em nome do Senhor Jesus, e orou, fez a oração com os moços, com as moças. Daqui a pouco esse mesmo moço me puxou pelo paletó e falou assim, Wesley, eu sinto de buscar os dons na tua casa, podemos buscar dons? Eu falei assim, olha, aqui tem tanta necessidade, hoje faz tudo que Deus te mandar. Ele levantou as mãos, irmão, abriu o olho, eu vi, ele levantou as mãos assim, ajoelhado e falou assim, em comunhão com o ministério, nós vamos buscar os dons de Deus nessa casa. Glória a Deus. Não, foi como pegar um fósforo e jogar numa lata de gasolina. Foi aquela glória, Deus batizou 2 moças com a promessa viva da nossa casa. E nós levantamos naquela alegria. E o moço falou assim, irmão, Deus me revelou a palavra. Posso pegar? Eu falei, pode pegar. Pega a palavra, se Deus te mostrou, pode pegar. Ele pegou a Bíblia, ele abriu a Bíblia, irmãos, ele abriu Salmos 23. Ele estava do outro lado da minha sala, ele foi em direção à minha esposa. Dá licença, irmão, ele foi assim na direção da minha esposa e falou, Vanessa,
Eu vou ler essa parte para a irmã aqui que Deus me mostrou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz ver. Glória a Deus. Guia-me nessas águas tranquilas e eu por aquele capítulo. E ele fechou a Bíblia assim e falou assim: não está preocupada, mas Deus falou no meu coração assim: você não vai fazer nem quimioterapia, nem radioterapia. A minha esposa começou a chorar, irmãozinho, eu olhei para ela, nós começamos a chorar de angústia, mas o nosso choro também era de preocupação, porque eu não sei que nós amamos tanto. Eu falei: Senhor, agora complicou para esse moço. E ele, quando ele terminou, ele fechou a Bíblia, só isso. E ele virou assim para a mocidade e falou assim: e ninguém aqui duvida, porque o que Deus mandou falar, eu falei mesmo. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, compre com teu sangue. Era uma quinta-feira, irmãos. Na segunda-feira nós íamos voltar à frente do médico. E nós voltamos à frente do médico, era aquele especialista, ele falou assim: olha, dona Vanessa, eu já fiz centenas de operações como essa, a senhora foi apenas mais uma. Eu não sei como vocês vieram parar na minha mão, eu só recebo casos por indicação, mas vocês vieram parar na nossa mão de uma maneira maravilhosa, e eu nunca vi o que aconteceu com a senhora. Eu abri, eu comecei o procedimento, e quando eu fui extrair o tumor, eu nunca tinha visto isso, estava encapsulado o seu tumor, eu tirei todo o tumor, não ficou nada para Glória a Deus. De modo que eu tenho uma coisa para falar para a senhora não vai fazer nem quimioterapia, nem paz para a tua casa, em nome santo do Senhor. E desde então, glória ao nome santo do Senhor, essa minha esposa faz os acompanhamentos, está tudo, graças a Deus, em nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Irmãos, uma nova também que eu sinto contar, tem um irmão ele é de próximo do Canindé, não vou falar, mas é de uma igreja próxima. Ele vinha muito do Canindé, um irmão muito simples, e ele é muito simples como pessoa e muito simples na parte material também. E ele tem 3 filhos jovens, e a esposa foi embora de casa, deixou o nosso irmão sozinho, e esse irmão começou a cuidar das 3 crianças. E um dia, os auxiliares me ligaram e falaram assim: irmão Wesley, nós sentimos de levar alguma coisa lá na casa do irmão. E falou o nome do irmão. Eu falei: olha, então tá bom, se vocês sentirem é da parte de Deus, então vamos. Eu preciso levar alguma coisa, eu quero ajudar eles. Não, nós já fizemos uma coleta aqui, já compramos tudo, o irmão só precisa estar conosco. Eu falei: louvado seja Deus. E quando a gente quer fazer alguma coisa na obra, tudo atrapalha. O dia fica até a boca aqui do lado. Eu cheguei, foi um dia terrível no serviço, irmão Jair. Eu cheguei na minha casa, eu tenho 2 filhas, como eu disse, a Isabel e a Raquel. Irmão Jair conhece, são lindas. E eu cheguei na minha casa, correndo, porque ele estava em cima da hora. E minha filha: pai, onde você vai? A mais velha, chamada Isabel. Eu falei assim: eu vou fazer uma visita. Ela falou: para quem? É para aquele irmão. Mas por quê? É porque ele está precisando. Mas como assim? Não tem nada na casa dele. Os moços se sentiram, fizeram uma coleta, os auxiliares vão tudo lá junto. Nosso Deus, pai, mas pô, irmão, eu falei: aquele assim, eu conheço esse irmão, ele tem um menino da minha idade, não tem? Eu falei: tem um menino da sua idade, ora Deus para ele. A mãe dele foi embora de casa. Ela falou: meu Deus, foi embora de casa. E começou a conversar, e eu queria me despistar da minha filha, porque estava apurado, corrido. Eu peguei, já fui abrindo a porta e apertei o botão do elevador. Ela falou assim: pai, não vai embora, eu quero dar um negócio para aquele menino. E eu falei assim: tá bom. E quando ela foi assim, não saiu para dentro de casa de novo, eu olhei para o elevador, abriu a porta. E eu falei assim: eu vou embora, aqui está todo mundo esperando, eu vou deixar os moços esperando. Depois eu explico para ela. Mas uma voz falou no meu coração: espera ela. Eu peguei e fiquei esperando, a porta do elevador fechou, ela veio com uma sacolinha e falou assim: pai, entrega isso aqui para o menino lá. E eu peguei, nem vi o que estava na sacolinha. Tá bom, Deus abençoe. E já entrei, fiquei segurando o elevador, já entrei de novo, desci, fui correndo aqui na região do Brasil, no Uruguai. Aí nós chegamos numa casa muito simples, irmão, muito simples, um lugar, irmão, 2x2, os 3 filhos lá,
E quando nós chegamos, irmãos, tinha o filho do nosso irmão, da idade da minha filha Isabel, ele estava na porta da vila, era uma vila cheia de casa, ele estava na porta. E quando eu vi ele me viu e nem deu crédito, ele abaixou a cabeça e continuou fazendo um negócio no livrinho assim. Eu falei, Senhor. Eu cheguei mais perto e falei o nome dele, ele me olhou assim com uma tristeza que transparecia na face daquele menino. Eu falei, filho, mas Deus, está tudo bem? Ele falou, não está nada bem, irmão. Eu falei, por quê? Ele falou assim, minha mãe foi embora de casa, não deixou nós aqui sozinhos. Estamos sozinhos, a gente sente falta dela. Eu falei, filho. Ele falou, irmão, mas olha, além de tudo, olha aqui. Ele me mostrou, irmãos, no caderno. As irmãs que são mães vão saber. Os pais às vezes não sabem. Tem um caderno das crianças que eu espiral, não é assim, é aqui do lado. E ele é mais compridinho de assim, não é? Esse é caderno de desenho. E ele me pegou e falou assim, além de tudo, irmão, olha só. E começou a mostrar os desenhos que ele faz, irmão. Ele tinha um dom de desenho. Tinha dom do desenho. Cada desenho maravilhoso. Eu falei, que desenho lindo. E ele falou assim, irmão, além de tudo, olha só, olha a última página. Tinha um desenho, ele falou assim, que desenho lindo. Ele falou, irmão, acabou. Não tenho mais nem como desenhar. Era o meu passatempo para esquecer dos problemas. Eu lembrei da sacolinha, fui pegar a sacolinha e falei, espera só um pouquinho. Eu fui lá na tarde, peguei a sacolinha. Eu peguei a sacolinha, glória ao nome santo do Senhor. Quando eu peguei a sacolinha, tinha um caderno, irmãos, da mesma marca, da mesma gramatura, de desenho, glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E olha aqui, Deus se preparou, não foi Deus mesmo, porque foi minha filha que deu, ela nem sabe o que você desenha. Ela falou, ele pegou no caderninho, deu glória a Deus. E começou a ficar feliz e falou, irmão, mas não adiantou nada, porque olha a minha caixinha de giz, olha a minha caixinha de giz, são 12 giz aqui, acabou tudo, só tem os toquinhos aqui. Eu peguei o livro de novo dentro da sacolinha, tinha uma caixa de giz de cera, da mesma marca, da mesma quantidade de giz, glória ao nome santo do Senhor. Ele pegou aqueles dois negócios e saiu correndo em direção ao pai e falou, pai, olha só, Deus nos ama ainda, estamos aqui, olha só, esse caderninho, e o giz de cera, e Deus visitou aquele local, os auxiliares oraram, foi uma festa maravilhosa. Quando levantamos, eu peguei a sacolinha, pensei assim comigo, a minha filha colocou esse negócio a mais, aqui tinha uma bolacha, que as crianças gostam, e eu falei, chamei mesmo e falei assim, olha, eu esqueci de te dar isso daqui. E ele pegou aquela bolacha, olhou para o pai assim, com os olhos cheios de lágrimas, e falou, pai, até a bolacha que eu te pedi hoje de manhã, Deus preparou, olha o nome santo do Senhor, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Para não tomar muito tempo, irmãos, para terminar, o irmão Jairo comentou no culto em espanhol, um dia começou algumas crianças virem na reunião de jovens, e a gente notou que era descendente de boliviano, e eu sou o mais simples aqui, o irmão Jairo conhece a minha história desde criança, nós somos pobres, irmão Jairo, mas Deus deu a graça de aprender algumas línguas e eu consigo falar. Eu comecei a brincar com eles, e eles se interessaram, começaram a vir na reunião, até que um dia um deles falou assim, você faz um culto em espanhol? Eu falei, eu faço. Eu peguei, falei com o nosso ancião da nossa congregação, querido nosso irmão, e ele autorizou, e nós fomos na casa. Aí a moça, rápido, a moça deu um endereço e falou assim, olha, nesse local, nós fomos, irmão, depois, no final da Zona Leste, era um lugar longe. Quando eu cheguei, saiu um boliviano. Eu falei, eu vim para o culto. Ele falou assim, que culto? Eu falei, o culto pedido da congregação. Ele falou, não sei nem o que é congregação. O que é congregação? Eu falei, não, eu estava aqui, nesse endereço. Ele falou, o endereço é esse, mas não queremos culto aqui. E eu liguei para aquela senhora, e eu falei assim, nós estamos aqui no endereço. Ela falou, te passei o endereço errado. Está todo mundo aqui esperando o senhor chegar. Eu vou te passar o endereço novo. E era no Santa Cecília, no meio da Cracolândia. Eu estava com um auxiliar comigo, eu não fui sozinho. E quando eu estava no meio do caminho, eu falei, por quê? Eu não vou nesse lugar, porque esse lugar é perigosíssimo nessa hora da noite. E estou com auxiliar, se acontece alguma coisa, vai ficar ruim. E falei, eu não vou não. E uma coisa falou assim, não, vai.
Eu fui chegando, irmãos, quem conhece aí Rua Atlete, aquela região, à noite aquilo vira um negócio terrível. E só via as luzes dos usuários que estavam ali na rua. E eu fiquei com medo ali, eu falei, não vou parar nesse lugar de jeito nenhum. Uma multidão, irmãos, de gente na rua. E eu vi no endereço, olhei no endereço, tinha uma senhorinha, desse tamanhozinho assim, cabelo branco, de um aspecto boliviano. Ela viu que o carro parou, ela fez assim, eu baixei um pouquinho no vidro, ela falou assim, é o pastor? Eu falei, é o pastor. Ela falou assim, pode descer, ninguém vai fazer nada com você. Eu falei, tá bom. Eu parei meu carro, desceu, fizeram um culto, Deus abençoou, daí eles sentiram a presença de Deus naquela casa. Eles pediram o segundo, o terceiro, até que os irmãos lá do Canindé falaram assim, olha, para ir até lá, perigoso, tudo, faz então aqui na igreja. Então nós começamos a fazer na igreja. Aí, irmãos, olha como os caminhos de Deus. Os venezuelanos estão em crise lá, eles estão vindo em grupos para o Brasil. E tem vários grupos aqui em São Paulo. E um irmão soube desse culto e falou assim, eu vou levar alguns testemunhados. E vieram, irmãos, vieram cerca de 40 testemunhados nesse dia no Canindé, tudo venezuelano. E eles são evangélicos, mas a igreja deles não existe aqui no Brasil. E eles visitaram diversas igrejas. E eles pegaram e falaram assim, olha, nós estamos conhecendo. E quando terminou o culto, veio um que a gente uma autoridade entre eles, ele veio falar com a gente e falou assim, olha, nós já visitamos dezenas de igrejas evangélicas aqui no Brasil, mas a única que nós identificamos, porque aqui tem o Espírito Santo, é a congregação cristã no Brasil. Nós queremos congregar com vocês. E daí agora tem outro ponto de culto lá no Sapopemba, que é também com os venezuelanos, e Deus está chamando, está fazendo umas obras. É muito difícil, é um povo simples, com vergonha, mas o calor é o mesmo, Deus vai movimentando os corações e está chamando esse povo. E desse culto do Canindé já saiu para o Sapopemba, e agora um irmão lá do Tocantins, de Palmas, tem um outro grupo de venezuelanos lá, refugiados, e esse irmão ancião, ele fala a língua, então ele sentiu, ouviu de tudo esse movimento, ele sentiu de fazer uma visita para esse grupo de venezuelanos. E quando ele visitou pela segunda vez, eles pediram um culto. Então está tendo agora um culto também lá em Palmas, no Tocantins, em espanhol, para esse grupo de venezuelanos. Glória a Deus. E com isso Deus está fazendo essas obras. Estou muito contente de estar aqui, perdoa o tempo tomado. Estou muito feliz, irmão Jair convida com tanto carinho, irmão Eliabe, nosso irmão Breda, irmão Serginho. Eu estava até com vergonha, mas eu falei assim, hoje eu vou. Estou feliz de estar aqui vendo a face desses irmãos também. Fica o convite para congregar conosco, segunda, quinta e sábado. A reunião é 10 horas da manhã, esse culto no domingo, esse culto de manhã, no domingo às 18h30 também. Agradeço a Deus por tudo e por essa rica oportunidade. Deus seja louvado. Amém.